falar do Fux, que eu acho que é muito mais importante nesse momento para o Brasil. Tem um bastidor, eu vou contar um bastidor para vocês. Tá? Vou ser bem claro, Gui. A magistratura nacional não aguenta mais o Alexandre de Moraes. Os juízes do Brasil não aguentam mais o Alexandre de Moraes. Essa é uma realidade. Há juízes sérios no Brasil, juízes de primeiro grau, juízes de carreira. Os juízes de carreira não aguentam mais essa Suprema Corte, essa é uma realidade. E o Fux é um juiz de carreira. O Fux é um juiz que passou em um concurso público, é um cara apartidário. Eu senti muito orgulho do Fux, eu fiz questão de lembrar que o Fux, goste ou não dele, ele tem um jeitão que umas pessoas interpretam ele um pouco vaidoso, não há problema nenhum, não há problema nenhum. O Fux é um cara que não antecipou julgamento, não deu entrevista, não antecipou posição. Não há o que falar do Fux sobre esse caso da farsa da trama golpista. O que acontece é que o Fux é um juiz de carreira, ele tem contato com associações da magistratura estadual, associações da magistratura federal, e o Fux tem uma missão, que é retomar a reputação da justiça brasileira, que o Alexandre de Moraes jogou no lixo. Essa é uma verdade. O Alexandre de Moraes hoje, ele é juiz porque ele tem um cargo de juiz, mas ele não tem a reputação que um juiz merece ter, que um juiz tem que ter, a isenção que um juiz tem que ter. Então o Fux, o que eu mais gostei do julgamento do Fux, e eu vi vários juízes, desembargadores, postando nas redes sociais, finalmente alguém honrando a nossa toga, porque há juízes sérios, e Gui e Anne, esse processo só está na Suprema Corte por chicana jurídica, porque se esse processo estivesse em primeiro grau, não existiria. Esse processo nunca existiria na mão de um juiz de carreira. Nenhum juiz de carreira desse país ia processar os 1.600 processados de 8 de janeiro da forma como foram, não iriam processar o Bolsonaro, Felipe Martins. Esse processo não existiria. Por isso que eles fizeram essa manobra interpretativa e levaram para o STF. E o voto do Fux começa falando sobre isso. O voto do Fux começa falando sobre isso. Ó, isso aqui é um tribunal político, isso aqui é um julgamento político. Desde 2005, casos como este não vêm na Suprema Corte. Casos como este é em primeiro grau. Mas eles modificam esse entendimento, que já estava consolidado, porque se fosse em primeiro grau, em juízes de carreira, que eu quero aqui publicamente externar o meu respeito e admiração à magistratura brasileira, aos juízes de carreira, isso aqui não ocorreria. Levaram para a Suprema Corte, não bastasse, mudaram o entendimento em 2023 do regimento interno e mandaram para a primeira turma. O Fux foi categórico em dizer, esse processo ele é nulo. Então o Fux ele quer que esse processo, ab início, seja inteiramente anulado. Depois de atacar essas preliminares, o Fux passa a analisar de forma muito técnica. Anne, me deu um alívio ver o Fux falar, não por lado, não porque eu vi o Fux defendendo algum lado, não se trata de política, esqueçam a política aqui. Esqueçam a política aqui. O Fux lavou a nossa alma porque o Fux foi técnico. Finalmente, nós ouvimos um ministro da Suprema Corte falar de direito, sem juízo de valor, sem narrativa, sem piadinha, sem brincadeirinha. O Fux foi técnico do início ao fim. E nós estávamos com saudade de ouvir um juiz sendo jurista, sendo técnico, aplicando a lei. O Fux honrou a magistratura brasileira. E essas absolvições que o Fux declarou hoje é o que deveria realmente acontecer. Tá? E eu gostei que foi o Fux e não o André Mendonça. Se fosse esse voto do André Mendonça, falaria, foi nomeado pelo Bolsonaro, né? Mas não, o Fux é um cara que durante toda a sua carreira, um cara não, desculpa Fux, chamá-lo assim, né? Você é um faixa coral, né? Parece que você viu que eu quando te vi lá fazendo a ostentação, eu falei para ele, Fux, você é um faixa coral. Sabe por que eu falei que ele é um faixa coral? Teve um motivo ali, né? Eu olhei no fundo do olho do Fux, eu falei, Fux,
você é um faixa coral. Eu quis dizer o seguinte, Fux, você é um juiz de carreira. Não deixe essa injustiça prevalecer. Eu sabia que o Fux não ia deixar essa injustiça prevalecer até o fim. Eu sabia que o Fux não permitiria, porque um juiz de carreira tem compromisso com a correta aplicação da lei. Então foi bom que foi o Fux para dar um tapa de luva nessa militância, porque ali foi um juiz sem lado político, apartidário, que fez a justiça prevalecer, Gui.